Me conta uma coisa, como andam os seus resultados operando no mercado de opções binárias? Estão bons, ruins, mais ou menos? Bom, independente de como eles estejam, eles sempre podem melhorar. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar quais são os principais filtros e gatilhos, os melhores filtros e gatilhos que vão potencializar os seus resultados. Meu nome é Ana, sou trader de opções binárias, seja muito bem-vindo ao canal e bora pro conteúdo! Você já é inscrito aqui do canal, você já está cansado de saber que antes da gente começar, eu vou pedir para que você deixe o seu like e caso você ainda não seja inscrito, se inscreva no canal e aproveita para ativar os sininhos das notificações e não perder nenhuma novidade aqui do canal. Também quero te convidar para me seguir lá no Instagram, que é esse perfil aqui, @AnaTavaresTrader, que é o meu perfil profissional, meu único perfil profissional, onde todos os dias eu posto vários conteúdos sobre mercado, desenvolvimento pessoal, tudo aquilo que pode somar e agregar na sua jornada como trader. Também vou deixar aí na descrição o link do meu perfil do Instagram, o link do meu grupo no Telegram, onde todos os dias que eu opero, eu posto lá as dicas dos melhores pares para poder operar. Então, se você ainda não está no grupo, corre lá, entra, participa e vamos ficar conectados daqui para frente, tá bom? Então, vamos para o conteúdo, vamos ao que interessa. E como eu falei ali no início do vídeo, hoje eu vou ensinar para vocês nessa aula os melhores filtros e gatilhos para opções binárias, beleza? Esses filtros e gatilhos que eu vou passar para vocês hoje são os filtros e gatilhos que eu mais utilizo no meu dia a dia de operações, mas vale ressaltar que existem inúmeros aí no mercado, tá? Esses aqui são apenas os que eu mais utilizo e são os mais assertivos, na minha opinião, tá bom? Lembrando que filtros é tudo aquilo que você tem ali de motivo para não entrar numa operação, tá? E gatilho é o que me leva a apertar o botão, a entrar na operação, ok? Bom, vamos começar pelos filtros, que são os motivos que toda vez que eles aparecem, né, ali no gráfico, me levam a não entrar numa operação. Por mais forte que seja a região, lembrem-se da seguinte frase: o movimento do preço é muito mais importante do que a região. Se você não sabe analisar bem o movimento do preço, não importa a sua região ser a mais braba de todas, você vai tomar loss do mesmo jeito. Então, vamos lá, anote tudo que puder para você ficar bom em relação a isso aqui. Bom, o primeiro filtro que eu quero ensinar para vocês é o seguinte, tá? Vela nasceu muito colada na sua região, você não pega aquela operação. Por que eu falo isso? Existe uma coisinha chamada tamanho médio dos candles, tá? O que é isso, pessoal? Vamos imaginar que eu tenho aqui alguns candles, tá? Ali naquela região, tá? E vocês observam que a maioria desses candles, eles têm um tamanho, tá? Bem parecido. Vocês vão, por mais que uns tenham mais pavios, outros menos, vocês vão observar que em vários pontos ali do gráfico, existem vários candles que eles são praticamente ali do mesmo tamanho, ok? Então, se eu tenho aqui o candle que está basicamente ali, os candles, né, que estão ali basicamente do mesmo tamanho, e num determinado momento, né, eu tenho um candle que ele nasce colado numa região minha, por exemplo, nasceu aqui colado nessa região, qual que é a tendência maior, pessoal? A tendência é que ele continue ali para fazer o seu corpo, né? Para que ele fique ali mais ou menos no preço médio dos candles anteriores. Então, se o preço nasce colado numa região minha, essa é a explicação para quem pergunta, por que não pode nascer perto da região? Porque existe um risco muito grande de rompimento, exatamente pela questão do preço, do tamanho médio dos candles, tá? Então, se você observa que o preço nasceu colado, tá? Você já sabe que ali você não vai entrar de forma alguma, que o risco maior é que você tome um loss, ok? Isso vale, tudo que eu vou ensinar aqui para vocês, vale tanto para suporte quanto para resistência e também vale tanto para M5 quanto para M1. Todos esses filtros e todos os gatilhos que eu vou ensinar para vocês, beleza? Então, o que é interessante? Interessante é você sempre fazer um cálculo médio do tamanho dos candles anteriores para que você consiga ali ter uma noção de que quando o preço vai tocar ali na sua região, né, ele tenha distância suficiente
para poder fazer o tamanho do candle que você quer e respeitar a sua análise, ok? Então, basicamente, nasceu colado, você não pega. Segundo filtro, muito importante que eu utilizo muito ali na hora de operar. Vocês vão reparar o seguinte, toda vez que o preço acumula muito perto de uma região, esse filtro se chama acumulação de preço, toda vez que o preço ele acumula muito perto de uma região, por exemplo, vamos imaginar que o preço estava vindo aqui, respeitando bem, fazendo topos e fundos evidentes, respeitando bem ali as suas zonas de suportes e resistências. Num determinado momento, esse preço faz isso aqui, pessoal, ó, ele começa a acumular, consolidar, fazer um canal, enfim, bem perto ali daquela sua região. Toda vez que o preço faz isso, a maior chance é que venha um candlezão gigante aqui e rompa aquela região, ok? Então, preço acumulou perto das suas regiões, evite pegar quando ele vai tocar, porque é provável que ele rompa, tá? Então, acumulação de preço ali perto da sua zona é um grande indício de rompimento. Se você não estiver operando consolidação, que também é uma estratégia para esses momentos, é ideal que você aguarde romper e pegue ali a favor do rompimento, beleza? Segundo, então já falei de aproximação, vela nascendo muito perto na região, já falei de acumulação, e o terceiro filtro que eu utilizo muito é o filtro de repetição de cores. O que é isso? Vamos imaginar que eu estou querendo pegar uma operação aqui nesse suporte, tá? E de repente o preço vem assim tocar na minha região, turma, ó. Uma vela, duas velas, três velas, né? Às vezes ele faz até mais do que isso, né? Quatro velas, né? Cinco velas, e aí ele vem tocar aqui na minha região. Muitas vezes ele nem vem nascendo perto, não. Às vezes ele vem até nascendo longe, tá, turma? Mas se eu sei que existe uma repetição de velas ali atrás, eu não vou pegar a operação quando o preço vem a tocar aqui. Por quê? Por quê? Qual é a força que está comandando o mercado nesse momento, pessoal? Que força é essa que está vindo aqui de trás? Não é a força vendedora? Suporte não é uma região ideal para operar comprando, operar acreditando numa alta dos preços, que é uma região onde os compradores estão dominando? Se eu tenho vendedores vindo com tudo ali de trás, qual é o sentido de eu pegar uma operação aqui nesse suporte? Sentido nenhum. Então, qual que é o ideal a se fazer nesse tipo de cenário? É esperar o rompimento e entrar aqui, ó, num pullback, acreditando que na continuação dessa tendência de baixa. Então, se ele vem tocar aquela região ali, eu entraria com um pullback aqui nesse exato ponto, acreditando na força vendedora que estava vindo ali de trás, dominando o mercado. Para quem opera M5, você pega a retração da mesma vela para pullback, né? E para quem opera M1, você pega para a próxima vela de M1, ok? Inclusive, tem duas aulas de pullback aqui no canal, se você ainda não assistiu, vou deixar os links aí também na descrição para você poder aprender mais sobre esse operacional, beleza? Então, terceiro filtro, repetição de cores. Muita gente me pergunta, Ana, quantas velas você considera uma repetição de cores? Olha, eu acho que acima de 3 velas da mesma cor já começa a ficar arriscado. Não é tanto, mas já começa a ficar. E quanto mais velas você tiver da mesma cor ali, indo tocar a sua região, mais arriscado vai ser para você entrar na operação. Quanto mais repetição de cores, mais arriscado vai ser você pegar uma operação ali, ok? Quarto filtro, eita, embolei. Oh meu Deus, gente, desculpa, calma, deve ser o horário, tô gravando o vídeo no domingão aqui, enfim, eu já devo estar meio cansada, mas vamos lá. Quarto filtro que eu utilizo muito para não entrar numa operação. Como vocês, a maioria já é inscrito aqui no canal, já deve saber, né, que eu opero retração de vela. Então, eu sempre analiso se o mercado, se o par que eu estou operando naquele momento está com pavios, ok? Então, se eu abro ali um par e eu vejo que as velas não estão com pavios, eu já sei, obviamente, que ali não está bom para operar retração, porque para operar retração eu preciso de velas retraindo, certo? Porém, é importante dizer que eu uso esse critério tanto para M5 quanto para M1. Por quê? Quando o mercado ele está se movimentando de forma saudável, ele deixa pavios em qualquer time gráfico, tá? Então, independente se é M1 ou M5, eu só gosto de operar quando a maioria dos candles ali naquele par estão fazendo movimentação e deixando pavio, ok? E um critério, um filtro que eu utilizo muito é o seguinte. Por exemplo, vamos imaginar que eu quero pegar uma operação aqui nesse suporte, ok? Se eu olhei para as duas velas anteriores e elas não têm pavio, tá? Eu jamais pego uma operação aqui nesse suporte. Por quê?
o mercado tende a repetir os mesmos padrões. Então, se ele não está deixando pavio nas duas velas anteriores a chegar na minha marcação, é muito improvável que ele venha respeitar e deixar pavio nesse ponto aqui, tá? Por quê? Ele tende a repetir o seu padrão das velas anteriores. Então, qual o cenário ideal para operar uma retração nesse caso? Apenas se as duas velas aqui anteriores... Opa, deixa eu tentar fazer um pavio aqui. Eita, pavio feio. Vamos lá. Apenas se as duas velas anteriores estivessem com o padrão de retração. Nesse caso, eu poderia entrar aqui acreditando numa retração lindamente. Muitas vezes essa vela ia terminar até com uma cor diferente ali, né? Então, vem ali, tocou, e provavelmente ela ainda vai terminar retraindo lindo. Nesse caso, eu poderia entrar aqui tranquilamente. Por quê? Essa vela deixou pavio, essa vela deixou pavio, tá? Então, eu sempre vou olhar para as duas velas anteriores. Se as duas velas anteriores não deixarem pavio, é mais um filtro para eu não entrar na operação, beleza? E o último filtro que eu uso muito é a vela de reversão, né? Que vocês, alguns de vocês já devem saber, quem é inscrito no canal, principalmente esse daqui é assim: aconteceu, não pega porque vai dar loss, tá? Então, por exemplo, já dei o exemplo aqui da vela que veio tocar. Se o preço que veio nascer ali nessa região, as duas velas anteriores estavam retraindo, é uma região top, tudo bonitinho, tudo perfeito, e eu estou só esperando o preço vir tocar aqui no meu suporte para poder entrar. Porém, quando ele nasceu, pessoal, ao invés dele vir tocar direto, o que esse preço fez? Ele veio, nasceu, foi lá em cima primeiro, ficou verde, né? Ficou de outra cor, e de repente ele fez a reversão, ou seja, aquele candle que era verde, ele ficou vermelho, ele trocou de roupa, né? Ele veio tocar aqui no meu suporte já fazendo um movimento de reversão. Então, muito provavelmente, esse candle, pessoal, ele vai estar fazendo isso aqui, ó. Ele foi verde, ficou vermelho, veio tocar, deixou um pavio gigante aqui em cima, né? Porque ele foi até lá em cima, mais ou menos, né? Ele foi até aqui em cima, deixando o seu pavio. Então, quando ele vem tocar aqui no meu suporte, eu não pego nesse ponto. Por quê? A vela fez uma reversão, ela mudou de direção. Ela foi lá em cima, tentou força compradora, perdeu força compradora, os vendedores entraram no jogo e a vela reverteu tudo para vir tocar no meu suporte. Então, nesse caso, eu não pego, porque a tendência maior é que ela continue a sua movimentação de acordo com a sua reversão, ok? Então, o vela trocou de roupa, ficou de cor diferente, não pega a operação, ok? Porque a tendência maior é de rompimento. Então, eu já falei para vocês 5 filtros que são os que eu mais utilizo no meu dia a dia, que é o filtro de vela nasceu perto, que é o filtro de aproximação, o filtro de acumulação, filtro de repetição. Vou até colocar aqui para vocês poderem colocar aí também. Vocês sabem que eu sou chata, né? Que eu gosto de escrever tudo bonitinho. Então, eu coloquei aqui, ó, filtros. Espera aí. Texto. Vamos lá. Filtros. E aí, turma? Filtros. Aproximação, que a vela nasceu perto. Repetição. Desculpa, acumulação, que são as velas acumulando ali perto das regiões. Repetição, que são as repetições de cores, tá? Sem pavio, não gosto também de pegar nas duas velas anteriores. E o último filtro é o filtro de vela de reversão, que eu não pego, ok? Então, esses aqui são os meus principais filtros para não entrar em operações quando acontecem, beleza? Show! Agora vamos aos gatilhos, pessoal. Quais são os principais gatilhos que eu utilizo? Quem me segue lá no Insta também já deve saber que eu falo sempre disso, que são os dois principais. O primeiro é o pico de vela, pessoal. Qual que é esse importante gatilho que eu utilizo todos os dias, né? Vamos imaginar que eu tenho o preço aqui, né, respeitando bem uma região, deixa eu pegar uma corzinha aqui, ele está respeitando, está deixando uns pavios interessantes ali naquele ponto, né? Está com uma movimentação interessante, top demais, e aí eu estou aguardando ele tocar ali na minha resistência para poder entrar numa operação. O único movimento que me faz apertar o botão, pessoal, que é o meu principal gatilho de entrada hoje, é o pico de vela. Por quê? Para quem opera tanto retração para M1 também, você tem que ter pico de vela, que é aquele movimento rápido, para te dar uma segurança maior para poder entrar numa operação. Então, por exemplo, se o preço nasce e vem buscar a minha região de forma lenta, ó,
lenta, 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 ou às vezes ele fica até assim, desce um pouquinho, sobe, às vezes dá uma travadinha assim, depois ele vem, ele vem, ele vem, ele vem e toca, eu não pego esse tipo de operação, porque isso aqui para mim claramente é uma vela de força e vai terminar ali para mim fazendo o quê? Rompendo, me dando loss, tá? Então, qual que é o meu principal gatilho que quando ele acontece dentro de todos os filtros que eu já ensinei para vocês anteriormente, se acontecer esse movimento aqui, geralmente eu entro na operação, é o pico de vela, que é aquela vela que nasce, que é aquela vela que nasce e ela faz exatamente isso daqui, ó, bum, ela vem rapidamente tocar, nasce, explode na região. Às vezes ela bate tão rápido que você até pega um delay ali, né? Mas esse movimento é o melhor movimento que tem, que é o movimento de pico de vela, movimento de explosão. Geralmente essa vela vai terminar retraindo lindo ali. Então, esse é o meu primeiro principal gatilho de entrada, e o segundo deles é a confluência. O que é a confluência? A confluência é quando eu tenho duas ou mais marcações no mesmo ponto me dizendo a mesma coisa. Então, por exemplo, se eu tenho ali uma resistência, né? Deixa eu desfazer isso aqui para vocês poderem ver. Se eu tenho ali uma região de resistência, o que seria uma confluência top para eu poder operar ali? Seria, por exemplo, ter uma LTB vindo aqui de trás, né? Se eu tivesse uma LTB vindo aqui de trás, eu teria, deixa eu apagar isso aqui que está muito feio. Eu tenho uma LTB vindo aqui de trás e eu tenho um preço que nasceu, fez o pico de vela e ainda explodiu aqui nessa confluência, pessoal, isso daqui é vida. Isso aqui, para mim, é o melhor gatilho que tem para operar opções binárias. Pico de vela junto com uma confluência ali. Então, se eu tenho uma LTB, que é uma região de força vendedora, e tem uma resistência, que também é uma região boa de venda, cara, eu vou entrar aqui unindo com as informações que eu passei para vocês anteriores, né? Sem pensar duas vezes, tá? Isso aqui é o tipo de entrada que eu mais gosto de pegar hoje, né? Ou pode ser também, muitas vezes, a média móvel. Eu utilizo média móvel, para quem não sabe, que é a SMA de 20 períodos. Se eu tenho, por exemplo, uma média móvel também passando aqui, apontando para baixo, também é uma confluência linda para eu estar pegando uma operação ali, tá? Então, os 5 principais filtros que eu utilizo para entrar numa operação é aproximação, acumulação, repetição, pavios nas velas anteriores e vela de reversão. E os meus 2 principais gatilhos de entrada é o pico de vela e o ponto de confluência. Vou até colocar aqui para vocês, ó. Peraí, deixa eu anotar aqui. Os meus principais gatilhos de entrada, tá? Vou colocar aqui gatilhos, são pico de vela e confluência. Show? Então, beleza, turma? Esse foi o vídeo de hoje, tá? Esses são os meus principais filtros e gatilhos. Isso é o que eu mais utilizo no meu dia a dia, como eu falo para vocês, né? Muita gente fica me perguntando. Cara, é o simples que funciona. Eu tenho certeza que se vocês começarem a seguir isso aqui, à risca, a assertividade de vocês vai aumentar muito e automaticamente vocês serão muito mais lucrativos também, tá bom? Então, muito obrigada por estar aqui mais uma vez. Beijo, beijo e até o próximo vídeo. Fui!